Fala, fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aqui, galera, fazer uma reação no jogo aberto, um corte aqui falando tudo sobre esse clássico aí do derby entre Corinthians e Palmeiras. O jogo terminou 0 a 0, mas com lances polêmicos e um pênalti não dado aí para o Verdão, que poderia ter mudado a partida. Vamos ver aí o que eles falaram nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Ninguém encontrou soluções para sair do 0 a 0. Esse foi o placar final para Corinthians e Palmeiras. Mas o Timão ficou no lucro, 2 jogadores expulsos e muitas reclamações com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza. Sem meu pênalti eu não consigo. STJD, parabéns. Como treinador do Timão, foi o primeiro contato de Fernando Diniz com o bando de loucos. Mas a loucura não ficou só nas arquibancadas. Apareceu no campo e nos bastidores de Itaquera. A perna alta do Flaco Lopes para disputar a bola foi suficiente para formar o primeiro bolinho ao redor do árbitro. Flávio Rodrigues de Souza não viu o toque do argentino no bidon. Nada marcado nesse lance e nem depois, em um carrinho do Mateuzinho no Flaco. O primeiro cartão só saiu quando André sofreu falta de Andreas Pereira e fez um gesto obsceno. Os jogadores alviverdes reclamaram na hora. O VAR chamou e ele acabou expulso. Após revisão, foi identificado que o jogador de branco faz um gesto obsceno para seu adversário. Portanto, a decisão final é cartão vermelho. Aí foi desvio de um comportamento que não é padrão. É muito difícil acontecer essas coisas. Acredito que não vai mais acontecer. Aposta de Diniz nesse início de trabalho, o jovem Kaique se destacou no segundo tempo. Arriscou de longe e pouco depois rabiscou pelo lado direito do ataque e cruzou para Breno Bidon, que não conseguiu finalizar. Do lado visitante, Maurício chutou de fora da área e obrigou Hugo Souza a fazer a primeira de muitas defesas difíceis. Uma delas, olha que loucura, foi fogo amigo. Alan cruzou na pequena área e Gabriel Paulista quase marcou contra. O alívio alvinegro durou 3 minutos. A torcida ficou maluca quando Mateuzinho acertou o rosto do Flaco Lopes e tomou o segundo amarelo. O VAR revisou e ainda mudou a cor do cartão. Após revisão, foi identificada uma conduta violenta do jogador de branco. A decisão final é cartão vermelho direto. Mesmo em desvantagem, Yuri Alberto aproveitou o vacilo do Felipe Anderson e avançou sozinho em um contra-ataque. Mas, cara a cara com Carlos Miguel, desperdiçou a chance de abrir o placar. A gente teve essa bola, Yuri perdeu o gol, o Miguel fez a grande defesa ali. Fora do tom do jogo e da vida, nesse lance o goleiro palmeirense foi alvo de injúria racial. Em nota, o Palmeiras disse que se solidariza com o atleta e pediu que as autoridades adotem as providências devidas. O Corinthians também repudiou o caso e informou que não medirá esforços para responsabilizar os autores do crime. De volta ao campo e bola, o Verdão teve várias chances de sair com a vitória, com Flaco Lopes 2 vezes, Lucas Evangelista e Andreas Pereira numa cobrança de falta perigosíssima. A gente teve muita posse, realmente não conseguimos furar ali a defesa deles. E tem jogo que acontece, que é jogo dessa forma, e a gente vai trabalhar para melhorar isso. Pelas circunstâncias, o empate foi comemorado pelo bando de loucos. Vai Corinthians. Não deu vitória, mas valeu pelo espírito. O empate foi o mais importante pra gente, e mesmo não tendo ganhado o jogo, a gente sai do campo com a torcida gritando, aplaudindo. Eu acho que isso que importa. Teve comemoração, mas também teve reclamação. O Corinthians questiona uma cotovelada do Flaco Lopes no bidon no finalzinho do jogo. Ele deu a cotovelada, mas não foi pro VAR. O lance deles foram pro VAR, houve expulsão, tudo bem, ok, o juiz tomou a decisão, mas contra nós nem a consulta teve. Do lado alviverde, o Palmeiras reclama de um pênalti não marcado quando Alan cruzou a bola na área e Souza foi chutado por Gabriel Paulista. Eu senti que me pegó el central, bueno, por eso me tiré. Para mí fue penal. A
loucura continuou mesmo depois do apito final, mas de um jeito nada esportivo. Os jogadores deixaram o gramado e passaram pelo túnel de acesso aos vestiários. Daquele portão para dentro começou uma briga generalizada. E os clubes têm versões diferentes sobre o que aconteceu aqui. Na versão do Palmeiras, Luigi se dirigia para o exame antidoping quando Gabriel Paulista o teria provocado. Em nota, o Alviverde diz que o atacante foi agredido por um funcionário do Corinthians. O Timão também se manifestou. Segundo o texto alvinegro, Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por seguranças do time visitante. Pelo que passaram foi empurra-empurra, imposição sobre imposição. E todo mundo de cabeça quente, todo mundo querendo se impor um para cima do outro. Não teve nada que alguém bateu em alguém, teve mais a questão de empurrar, tirar da confusão. Com confusão, do começo ao fim, os clubes registraram boletins de ocorrência no Juizado Especial Criminal. O caso vai ser levado ao Ministério Público e depois volta ao GCRIM. Em campo e fora, a loucura fez parte de mais um derby. Ânimos pra lá de exaltados no fim da partida. Aí Palmeiras registra uma ocorrência contra o Corinthians e vice-versa. Essa discussão... Gente, o clima realmente... Se eles tivessem jogado nessa intensidade, seria outro jogo. Agora... O que aconteceu depois da partida chamou até mais atenção. O GCRIM, né, que é responsável por receber essas denúncias, trabalhou como nunca, hein, Chico? Trabalhou por conta de supostas agressões, né? O Palmeiras denunciou isso em relação às seguranças do Corinthians. O Corinthians também se manifestou a esse respeito, com registro, com boletim de ocorrência. Tem uma sede, né, do juizado especial ali nos estádios, né, que é o GCRIM. Mas assim... o que me pareceu, Renato, é que desde o início do jogo, especialmente o Corinthians, estava numa pilha elevada. Alguns jogadores estavam acima do tom, o Mateuzinho, que acabou expulso, ele já estava procurando esse conflito, esse contato. O Palmeiras estava até um pouquinho mais de sangue doce, como a gente fala lá no Sul, né, tentando ler um pouquinho o jogo, mas o Corinthians, até pela fase, pela visita dos torcedores nos últimos dias, pela chegada do Diniz, não estava querendo perder esse jogo de maneira nenhuma. Mas aí exagerou no tom, né? Exagerou no tom, tanto que perdeu 2 jogadores durante os 90. E aí isso acabou se refletindo no pós-jogo, o que a gente condena sempre, né? Ronaldão, você está bravo com a arbitragem? Não, eu estou aqui ouvindo as palavras do Chico, mas o Chico ele refletiu tudo que foi mesmo o jogo, porque o Corinthians veio pressionado para esse derby. Era o que precisava vencer, virar a chave, de um treinador que acabou de chegar e está colocando sangue nos olhos da rapaziada. A gente viu isso aí, porque se o Corinthians não iguala na pegada, na força, com certeza teria uma derrota dentro de casa, porque é um time que o adversário tem um treinador longevo aí na história do futebol, já tem grandes jogadores, né? Está no topo da tabela, e para você enfrentar de igual para igual, você tem que colocar a força ali também. Eu acho que o Diniz colocou na medida certa a força, porque era o momento de você virar a chave dentro da sua casa. O Dorival teve a oportunidade dentro desse campeonato e não conseguiu. Tomou 2 do Coxa, ainda perdeu para o Inter dentro de casa, perdeu para equipes praticamente que quase não jogaram dentro de casa. E o Corinthians também não jogou. E o Diniz fez esse time ter sangue no olho. Teve alguns lances em que se excedeu, é lógico, porque o derby você... Pois é, eu quero falar da expulsão do André para começar a conversa, porque já tinha acontecido algo bem constrangedor no jogo contra o Fluminense com o Alan. Repercutiu, ele foi multado, ele pediu desculpas também através de rede social. E agora, outra vez, e a imagem é bem clara, não tem nem o que discutir. Porque eu sempre digo, quando a imagem não deixa aquilo claro... Mas, gente, como é que faz um gesto desse, Edu? E o companheiro tinha feito há pouco tempo, há 2 rodadas, e foi repetido e expulso. Inadmissível, né, Renato? Uma atitude como essa, principalmente num jogo tão importante, que qualquer detalhe podia fazer a diferença, né? Poderia ter prejudicado a sua equipe. E quando você toma uma atitude como essa, hoje não tem como mais, Renato. Tem muitas câmeras no estádio, o VAR tá lá para isso. Não tem como você fazer um gesto desse, não tem como você agredir qualquer outro jogador. Então os jogadores têm que entender e ter inteligência num momento como esse. Até entendo a questão da atitude de alguns jogadores, Renato, porque você imagina você ser ameaçado. Se não ganhar domingo, a sua família vai estar. Então os caras entrou desse jeito.
Então acho que também a torcida teve muita parcela nessa situação. Então isso acabou refletindo em algumas atitudes de alguns jogadores do Corinthians. Chico Garcia, não tem o que fazer nesse caso, o árbitro vai lá, revisa e acaba expulsando mesmo. Tem uma questão, né? As pessoas se perguntam, tá, mas então xingar pode, porque o árbitro, ele ouve ofensa o jogo inteiro, os jogadores se xingam. Não, e dá cotovelada também, porque o Flávio Lopes deu cotovelada no Bidon e não passou tantas vezes Isso é outro detalhe. Agora, mas na questão... esse gesto não foi pro árbitro, né? Esse gesto foi para um colega de trabalho. Gente, mas tá na regra, você fazer isso contra o árbitro, contra o companheiro, pra arquibancada, o Abel Ferreira aquela vez foi punido também. Por que o gesto obsceno, ele é passível da expulsão de uma forma muito mais flagrante? Porque ele é visual. O VAR, ele não vai analisar, ele não vai ouvir se o cara xingou, se ele fez não sei o quê. No momento que o cara faz um gesto como esse, o VAR tem que chamar o árbitro. E quando o árbitro vai no monitor e vê o lance, ele não tem como não expulsar. Ele deu até um migué depois, né, que tava ajeitando o calção. Punição, quanto jogo mas ele aí vai não tomar. dava mais, né, André? Pô, e é o mesmo time que teve um jogador expulso há 8 dias. Por favor, é muita infantilidade para você prejudicar o seu time num primeiro tempo contra o rival dentro de casa. E sobre o Mateuzinho que você falou, já estava pilhado desde o começo da partida. Não, aí não tem o que discutir. Inclusive, ele teve que mudar a cor do cartão no VAR, porque quando tem a disputa ali e tudo mais, ele fecha a mão, fecha o punho e dá na cara do Flávio Lopes. E aí você tem que aplicar o vermelho direto, que ele já tinha. E o Flávio até quis, vou dar um segundo amarelo, porque a consequência acaba sendo a mesma. Mas pelo cômputo dos cartões, ele você tem que fazer essa extra lá, diferenciação, tem que dar o vermelho direto. direto. Ele tava de hora extra lá, o carrinho que ele deu no primeiro tempo, no tornozelo do Flávio Lopes. Ele estava tentando segurar. Não deu nem cartão amarelo. Ele estava tentando segurar. Brincadeira. O Mateuzinho pediu para ser expulso. E agora eu quero saber, Ronaldão, se você expulsaria o Gabriel Paulista pela entrada no Sousa. Gabriel Paulista na entrada, eu expulsaria o Flaco também, eu expulsaria ele, eu daria pênalti pro Palmeiras. Você daria o pênalti do Gabriel ou não? Daria tudo, agora eu vou dar tudo pra eles aí. Ah, é? Vai tudo aí. Jogar aí não é fácil não, Ronaldo. Peraí, velho, peraí. O que tá me irritando são os replays. Que passam só contra o Corinthians. Isso aí você vai ver o lance depois, porque lá a gente tá vendo o jogo ao vivo, a gente não vê, percebe algumas coisas pelas redes sociais. E você vê que a medida contra o Corinthians... E aí, ó, esse é o lance. Edu, então fala você. Olha a cotovelada que tomou o Flaco. O que o Flaco deu no Bidon, não vai mostrar? Você teria dado pênalti, teria dado cartão, teria feito o quê? É só contra o Corinthians. O Gabriel Paulista, ele se entregou. A partir do momento, Renata, que ele chuta a bola e cai, sentindo o pé, a bola machucou ele. A bola machucou ele. E o Flávio Lopes era pra ser expulso, não? Mas ali já tava acabando o jogo, podia até expulsar ele. Agora tinha que ter dado esse pênalti aí. E outra, a gente ficava com um homem a mais. Então, pra mim, pênalti claríssimo e o Palmeiras foi prejudicado nesse jogo aí. Mais uma vez prejudicado aí. Chico Garcia, e aí? É pênalti, porque o que acontece? O Gabriel, ele vai argumentar que foi sem querer porque o jogador do Palmeiras bota a perna na frente, mas aí você não pode chutar o amiguinho quando isso acontece, né? Então é pênalti, sim. E a gente quer falar também depois desse lance aí do Flávio Lopes, então pra você deveria ser expulso aí. Será que vai ter replay, Ronaldo? Não, eu não vi ainda. Eu tô achando que ele não deu esse pênalti porque ele não expulsou o Flaco. Isso pode acontecer. Entendi. É isso que eu tô querendo dizer. Você acha que o Flávio ia expulsar 2 jogadores e ia marcar pênalti na casa do Corinthians? Vocês estão sendo muito ingênuos. Vocês estão sendo muito ingênuos. Bota de frente. Aí deixou o braço, hein? Não, e aí? Deixou o braço. Que cabia porque é um lance fora da bola, o Flávio tá olhando pra construção da jogada. Mas ela tá em jogo, a bola tá em jogo. Mas tem VAR, né? Ela tá em jogo. Se ela tá fora do campo é uma coisa. Agora, bola em jogo, Mateuzinho vai pra ser expulso em 2 minutos de jogo. No debate, a gente vai repassar lance por lance, vamos analisar todas as reclamações dos dois lados. E foi um jogo picadinho, não é? Matreiro, não se desenvolveu muito, mas as polêmicas foram muitas. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vou falar um pouquinho sobre os lances polêmicos, né? Começaram com um lance ali do carrinho de Mateuzinho. Mateuzinho era para ter tomado o amarelo, né? Nem o cartão ele tomou, né? Foi um lance ali que foi muito perigoso. Podia machucar, uma lesão grave ali em Flávio Lopes. Depois, né? Teve o lance polêmico ali de Alan, né? Que acabou pegando ali nas partes íntimas e, né? Foi expulso corretamente. Depois teve outra expulsão, né? A expulsão ali de Mateuzinho que agrediu ali, né? Flávio Lopes. Depois teve um embate também ali, né? Entre Flávio Lopes e outro jogador do Corinthians, não sei quem foi, né? Que teve ali um empurra-empurra, né? Poderia até expulsar, né? Mas assim, o Palmeiras ainda continuaria com uma a mais.
Mas o lance mais crucial foi o pênalti não dado aí para o Verdão, né? Que Souza ali se antecipa de Gabriel Paulista, que acaba atingindo ali o jogador do Verdão e o VAR nem sugeriu para o pênalti, né? Então acabou aí prejudicando diretamente o Verdão nesse jogo, que poderia sair de lá com os 3 pontos e disparado na liderança do Brasileirão. Mas é isso. Vimos aí que todos concordaram que era pênalti, né? Renata Fã achou pênalti, Chico achou pênalti, Edu da Seda achou pênalti. Só Ronaldão que ficou aí, né? No seu clubismo aí, não quis dizer que era pênalti aí para o Palmeiras. Mas é isso, Astor. Qual a sua opinião? Comenta sua opinião aqui pra gente. Deixe seu like, inscreva no canal, galera. E até o próximo vídeo.